Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre a entrada de Júpiter no signo de Peixes. Essa é a primeira entrada desse planeta. Ele vai entrar aqui direto, vai dar uma olhadinha, uma espiadinha, vai trazer para a gente aí alguns spoilers do que tá por vir aí para o ano que vem, ano de 2022, e depois ele vai retrogradar e vai voltar para o signo de Aquário. Ele vai chegar até o grau 22 retrógrado de Aquário, aí depois ele volta de novo direto. Então Júpiter vai chegar até o grau 2 aqui de Peixes, aí no segundo grau aqui ele volta, ele começa a retrogradar e chega até o grau 22 e depois vem direto para cá. Entra em definitivo no fim do ano. Eu vou colocar as datas aqui para vocês entenderem, tá? Anotarem aí se vocês quiserem. Então, Júpiter entra no signo de Peixes hoje, dia 13 de maio de 2021. E ele fica até o dia 28 de julho. Dia 28 de julho, ele retrógrado, volta aqui para o signo de Aquário. Então, a gente tem esse Júpiter no signo de Peixes, de 13 de maio até dia 28 de julho. Sendo que ele vai retrogradar no dia 20 de junho, no grau 2 e 11 minutos do signo de Peixes, bem aqui no iniciozinho. Ele começa a retrogradar às 9 horas e 42 minutos, se vocês quiserem anotar. E aí ele retrograda até o grau 22 de Aquário, revisando os assuntos que ele precisa revisar para finalizar os assuntos de Aquário. E ali no dia 18 de outubro, ele volta a ficar direto às 2 horas e 29 minutos, no grau 22 e 20 minutos de Aquário. E aí ele volta para o signo de Peixes no dia 29 de dezembro. Então, no penúltimo dia aí do ano, Júpiter volta a entrar no signo de Peixes em definitivo e fica até 10 de maio de 2022, que aí ele entra em Áries, mas aí ele vai retrogradar, vai voltar para Peixes e depois ele entra em definitivo no signo de Áries. Ou seja, essa é a trajetória de Júpiter aí no signo de Peixes. Tá? Mas o que simboliza? Vamos entender o que é Júpiter entrando no signo de Peixes. Primeiro, Júpiter, ele tem 2 signos que ele rege. Um deles, que é o signo de Sagitário, o outro é como se fosse um corregente, mas ele tem muito poder aqui. O regente de Peixes é Netuno, mas também nós temos aí o regente Júpiter. Júpiter rege o signo de Peixes. Então, quando ele entra aqui no signo de Peixes, simboliza que ele recebe um bastão. Só que aqui a gente vai ter, olha, 2 lordes, né? 2 reis regendo esse signo. Então, nós temos aí 2 comandos. Aí vocês podem me perguntar, Débora, Júpiter e Netuno juntos podem entrar em conflito, já que são 2 forças aí querendo comandar, querendo ter voz, né, querendo ser o mandante? Na verdade, não. Conflito entre eles não vai acontecer, não é essa característica, ainda mais na energia pisciana. O que acontece é que esses 2, eles unem as suas forças, principalmente quando eles fizerem essa conjunção. E essa conjunção, vou colocar aqui para anos, eu vou mostrar para vocês quando que é que a gente vai ter essa conjunção. Deixa eu colocar aqui meses, eu vou dar aqui, não vou colocar exato não, porque senão eu vou desconfigurar aqui o horário, o dia certo que Júpiter entrou, tá? Que vai entrar ainda. Então, olha, aqui, olha, tá 24 graus que vai acontecer essa conjunção aqui, ali em 13 de abril de 2022, por exemplo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, que esses 2, eles vão se unir por esse período aí. Tá? Mas antes disso, a gente tem Júpiter entrando aí no signo de Peixes. Ele ainda vai ficar um pouco distante, né? Tem aí praticamente 20 graus de diferença entre Netuno e Júpiter, mas esses 2 já estão comandando aí o signo de Peixes, tá? Os 2 estão trabalhando juntos. Então a gente tem uma potencialização num nível máximo dessa energia pisciana, ou seja, é como se a gente estivesse em um momento em que a humanidade, porque este signo aqui é um signo relacionado ao coletivo, principalmente. É claro que todos nós temos peixes no nosso mapa, todos nós temos os assuntos piscianos para trabalhar
dentro do nosso mapa, mas ele reflete no coletivo sempre, tá? A energia pisciana, Júpiter e Netuno são planetas que são mais coletivos, que trabalham mais no nível coletivo. Então, é como se essa força pisciana ela fosse ampliada, expandida, aumentada para a humanidade. Os assuntos de Peixes vão ficar muito potentes e muito fortes. A gente vai sentir essa força nesse primeiro momento que Júpiter entrar aí no signo de Peixes. É como se ele dissesse, olha, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar para o ano que vem. Então já se preparem. Percebam o que vocês precisam colocar dentro dessa bagagem para essa viagem netuniana que a humanidade vai fazer. Então, é como se a gente tivesse a possibilidade de ver o trajeto de uma viagem, do que a gente vai precisar, de como vai estar o clima. Júpiter entrando aqui, ele está dizendo para a gente, olha, vai ficar muito frio, cuidado que as ondas vão ter tempestades, cuidado que as ondas vão ficar muito altas, então coloca aí um colete salva-vidas na sua bagagem, coloca casaco de frio, mas em um período X vai ficar quente, então coloca aí uma roupa leve também. Pode ser que tenha um momento ali que vocês tenham que fazer muitos esforços, ou seja, uma previsão, ele está mostrando para gente o que está por vir. Aí ele volta para Aquário, finaliza os assuntos aquarianos e retorna para Peixes. Aí pronto, a gente entra para valer nessa viagem pisciana. Agora, o que é Peixes, Júpiter e Netuno juntos aí? O que a gente pode trabalhar? O que vai ser enfatizado com toda essa potência aí pisciana? A primeira coisa, gente, que é inevitável, a humanidade talvez vai ter que olhar para esses assuntos relacionados à fé, religiosidade, crenças e espiritualidade. Só que aqui a gente pode vir a ter alguns conflitos ou algumas finalizações, porque a gente tem Plutão ainda em Capricórnio. Plutão, eu falei para vocês alguns vídeos, eu acho que no final do ano passado, que Plutão ele está num ponto de finalização dos assuntos capricornianos que tem relação com as estruturas, com o status quo, tem relação com as estruturas de todos os sistemas financeiro, econômico, sistema de saúde, sistema educacional, tudo que é construído, tudo que é sistematizado, Capricórnio rege esses assuntos. Tudo aquilo que é estruturado nas nossas vidas ou como sociedade. Está tudo em xeque. A gente teve uma conjunção de Saturno, Júpiter e Plutão no signo de Capricórnio a 22 graus, inclusive. Que é um grau que, inclusive, está sendo tocado por essa lunação de Touro que a gente está tendo aqui, tá? A lunação, a lua nova de Touro está tocando, conversando com este grau aonde aconteceu a grande conjunção. Ou seja, tem muito assunto ainda para ser resolvido e esses assuntos eles vão começar a aparecer o que está no inconsciente coletivo. Então, primeiro, o que esse Plutão trabalhou aqui foi trazer o que estava oculto e escondido, a maldade humana que estava soterrado nas entranhas da Terra. Plutão, ele ajudou a trazer essas pessoas, essas seitas, esses mitos, essas crenças para fora, né? Ainda mais quando Júpiter passou aqui. Ou seja, muita coisa foi colocada para fora. Plutão teve o papel fundamental de fazer isso, de trazer das entranhas da Terra a podridão para a superfície, para que a humanidade tivesse um conhecimento do que estava sendo tramado por debaixo dos panos, por debaixo da Terra, Terra capricorniana. Então, tudo isso ficou em evidência, só que Plutão é um planeta de poder. Então, Plutão sendo um planeta de poder, ele meio que deu poder para que essas forças maléficas botassem as suas garras de fora. E o que a gente viu? A gente está vendo essas forças maléficas tentando controlar tudo pelo poder, poder do dinheiro, poder de status, poder dentro do sistema. Aqui representa também o comando de um país, é a cabine de comando, né? A casa 10, o signo de Capricórnio, é a cabine de comando. Então, aqui vieram parar esses poderosos que estão com as suas garras de fora, achando que estão com todo o poder possível. Então, utilizaram esse poder material, o poder dentro das estruturas, dentro do sistema, utilizando as forças que têm para tentar controlar, para tentar utilizar dessa força maléfica que estava oculta e que Plutão trouxe para fora. O que acontece? A gente começou a ter aí uma força aquariana muito forte, em que o coletivo precisa despertar.
precisa despertar para pegar esse velho modelo que estava escondido e trabalhando no submundo e perceber que esse trabalho que está sendo feito, ele precisa ser modificado. Alguma coisa precisa ser feita, alguma reforma precisa ser feita, substituições desse velho sistema precisa ser feito. Então, a gente está tendo agora, nesse momento, com Júpiter e Saturno em Aquário, para a gente poder perceber coletivamente o que é que está acontecendo e o que fazer, como trabalhar em relação a isso. A gente vai ter Saturno transitando aqui pelo signo de Aquário ainda por 1 ano e meio. Então a gente tem muito tempo ainda para trabalhar os assuntos aquarianos. E a gente teve a conjunção de Júpiter e Saturno aqui no grau 0 de Aquário. Então a gente tem 20 anos para trabalhar os assuntos aquarianos. Então não é uma coisa rápida. Tem muita coisa para ser feita, muita reforma para ser feita em relação a essa queda desse sistema, que a última etapa dessa queda é trazer a podridão que estava embaixo da terra para a superfície para a gente saber, conseguir ver e perceber o que pode ser feito. As reformas e as transformações que precisam ser feitas, e essas reformas e essas transformações serão feitas com a força aquariana. Bom, no momento que Júpiter entra no signo de Peixes, trabalhando junto com Netuno, aí a coisa vai para um nível muito sutil, muito sensível da humanidade. Primeiro, Júpiter entrando aqui é como se ele abrisse um terceiro portal, um portal muito importante, aonde o mestre, o grande mestre que é Júpiter, ele entra no inconsciente coletivo. E é nesse inconsciente que se encontra a nossa fé, a nossa religiosidade, as nossas crenças e os nossos fanatismos, fantasias, ilusões. Ou seja, Júpiter entrando no signo de Peixes domiciliado é maravilhoso, ele fica muito poderoso, mas ele abre os portais, ele alcança um universo muito delicado e muito sensível que fica agindo de forma que a gente não percebe. São as sensações, os sentimentos, as emoções que atuam por nós sem que a gente veja ou sem que a gente tenha consciência do que está acionando aquilo ali. Júpiter entrando aqui é o encontro coletivo do mestre interior com a conduta desse eu nosso, da nossa individualidade, do nosso ego com o coletivo, com o grupo. Ou seja, quando a gente fala do signo de Peixes, o signo de Peixes tem relação com a integração com o todo. Ou seja, somos todos um. Se eu mato, se eu firo, se eu agrido, se eu desprezo alguém, é como se eu estivesse agredindo, matando, desprezando a mim mesmo, porque o outro é o meu próprio espelho. O outro faz parte de mim, o outro faz parte do todo. E esse tipo de consciência pode começar a despertar na humanidade. Só que, porém, existe uma questão. Nós estamos passando por um processo de finalização de um período aí de muitos ajustes cósmicos. A gente está em um momento de transição de eras. A gente está saindo dessa era de Peixes para a era de Aquário. Então, os assuntos piscianos que vêm de 2000 anos atrás, esses assuntos eles estão chegando a um checkmate. Estão chegando ali a um ponto de que esses assuntos precisam ser vistos. E a passagem de Júpiter e Netuno aqui representa isso. É um momento de conscientização da humanidade. Então, muitas coisas do passado, a história da humanidade referente à fé, crenças, religião, pode vir à tona. São assuntos que vão começar a ter pauta novamente. Então, assim, como a gente já está vendo aí, guerras podem começar a acontecer sim com Júpiter entrando em Peixes. Porque o que acontece aqui, ainda mais com Saturno em Aquário? São idealizações, são apegos com Urano em Touro, apegos a crenças, apego à sua fé, achar que a sua fé é a ideal, é a correta. Júpiter que rege Sagitário, quando fica em desequilíbrio, quando essa força fica em desequilíbrio e a gente tem o nó do sul em Sagitário, mostrando pra gente, olha, tá na hora de soltarmos algumas velhas crenças, de buscarmos novos conhecimentos, novas compreensões, ou de nos aproximarmos das diversidades que existem
no plano terreno. Aquário, ele convida a gente a entender que somos diferentes, mas estamos juntos e unidos em um mesmo planeta. Que não tem lá fora para jogar fora o lixo, não tem lá fora para matar alguém e tirar essa pessoa de circulação do planeta. Nós somos um grupo coletivo que temos um resgate coletivo. Estamos aqui por uma razão, estamos unidos por uma razão. Só que tem muitos pingos e muitos is que precisam ser colocados na história da humanidade, principalmente no que se refere a religiões, fés, porque assim, o problema não são as religiões. A religião em si, se a gente estuda, se a gente começa a estudar as religiões, a gente vê que toda religião acaba levando ao mesmo lugar. O problema são os seus fiéis, são as pessoas que utilizam dessa religião e que se apoderam dessas religiões ou dessas crenças ou dessas fés, aonde inicia uma ditadura da fé, um controle da fé. E é justamente nesse campo inconsciente, nesse campo doído, às vezes sofrido de peixes, das pessoas que às vezes estão sentindo as dores do mundo, sentindo as dores de estarem aqui, de terem nascido nessa escola, terra, que muitas vezes não sabem muito bem os passos que devem tomar, então buscam aí coordenadores na escola, né? Não são os coordenadores, os psicólogos que estão aí para ajudar, para orientar as pessoas. Muitas pessoas precisam de ajuda, de auxílio, e muitas vezes esses aproveitadores da fé alheia utilizam desse poder para poder manipular, para poder tirar dinheiro, para poder tirar vantagens, ou seja, tudo isso que a gente já sabe, que a grande maioria aqui do canal já sabe, que existe por aí. Então, esses assuntos, eles podem sim voltar. Júpiter, ele tem o propósito de expandir esses assuntos para que eles sejam notados, que venham para a consciência coletiva, ou seja, sair do inconsciente, vir para o consciente, de uma forma que a humanidade consiga fazer uma reforma também nos assuntos piscianos, que é justamente essa transição da era de peixes para a era de aquário. Então é um marco, é um momento muito importante desses dois caminhando juntos aqui no signo de peixes. Então o ano de 2021 e 2022, eles são importantes para trazer à tona, para expandir, colocar para fora também, porque esse Júpiter, ele vai conversar com Plutão em Capricórnio. Então essa parte da fé, da crença, da religiosidade, do inconsciente coletivo vai também emergir aqui e vai vir para a superfície e vai ser visto e vai ser trabalhado por Hades aí, por Plutão, mais uma vez. Então assim, tem muita coisa que a gente pode esperar nesse sentido. Então assim, preparem-se, porque a humanidade ela pode ser muito mexida, muito balançada, porque Urano, vocês veem, né? Urano também vai falar com Júpiter, Júpiter vai conversar com Plutão, isso em 2022, a gente vai ver isso acontecendo. Então assim, tem muita coisa por vir aí. Agora, como que a gente pode trazer esses assuntos para um nível individual? Bom, como eu falei no início, é aquele momento que a gente vai ter aí um spoiler. Ou seja, a gente vai receber dicas do que está por vir. E o que Júpiter em Peixes fala para nós individualmente? Da mesma forma. É um momento que, de repente, você seja jogado num mergulho profundo nos assuntos do seu subconsciente. Júpiter entrando aqui é um momento de expansão da sua fé. Caso você tenha alguma religião, é um momento de expansão dessa religião, de expansão tanto daquilo que está bom, tanto daquilo que está ruim. É como se a gente recebesse uma lente de aumento que vai ampliar esses assuntos. Ampliar só na visão? Não. Ampliar no sentido, no sentir, no campo emocional, no campo vibracional, no campo energético. Peixes, ele fala sobre o mundo quântico, o mundo intangível, aquele que a gente não toca, aquele que a gente não vê, mas que a gente sente, que a gente vibra, que tem ondas. Aqui estão as ondas, todo tipo de onda. As ondas do mar estão aqui em Peixes, os mistérios do mar estão em Peixes, mas também aqui estão as ondas e os mistérios fora do mar. Nós temos ondas de rádio, nós temos as ondas de Wi-Fi por aí para conectar aí as nossas internets pelos celulares, nós temos ondas de várias coisas, tudo junto e misturado, várias vibrações, vários canais, várias estações e tudo está relacionado a peixes. Peixes é um signo quântico,
aonde conversa com a gente, vibra no nosso campo sutil, nas nossas múltiplas camadas que nós temos. Além do nosso corpo físico, nós temos outros corpos que compõem esse nosso corpo físico, tanto para dentro quanto para fora de nós, né? Então aqui nós temos o nosso corpo físico, para fora dele existem outros corpos e para dentro dele existem outros corpos de energia. E são nesses corpos que essa energia pisciana conversa. E Júpiter, ele é o conhecedor, ele é o buscador de respostas, ele é um mestre. Só que esse mestre não é um mestre exterior. Aqui não é a busca por um guru, por um mito, por um deus, não tem nada disso. Júpiter em Peixes é o encontro do nosso eu com o nosso mestre interior, ou seja, a responsabilidade é nossa. Sim, sabe aquela vozinha que conversa com o seu interior? Sabe aquela intuição que você tem, aquele sexto sentido que você tem? Esses são os seus mestres. Essas são forças que estão em você e com você e por você. Essas, sim, você pode entrar em conexão. Júpiter vai ajudar você a entrar em conexão com essas forças genuínas e próprias e suas, e que não pertence a mais ninguém. É esse tipo de voz, é esse tipo de conexão que esse Júpiter vai convidar a gente a entrar. Caso a gente dê ouvidos a líderes religiosos, ideologias religiosas, crenças religiosas, principalmente aquelas orientações e crenças que destoam da sua crença interior, aí essa energia jupiteriana, junto com a energia netuniana, vão trazer aí um conflito muito grande, tá? E pode, inclusive, trazer aí pra gente uma confusão mental, uma desorientação, a gente pode ficar perdido, a gente pode ficar passivo demais, a gente pode passar a sentir muito medo, existe o risco, inclusive, de desistências, né? Eu não dou conta, eu tô cansado, porque esse portal que se abre aqui, ele é como se fosse o último deles, é como se a gente estivesse fechando realmente um ciclo, como a gente estivesse finalizando. E tudo aquilo que está chegando ao fim, que a gente está terminando, depois de muito trabalho, de muita dedicação, a gente chega nessa última etapa muito cansado, muito exausto, sabe? Falando, nossa, parece que falta muito, mas falta bem pouco. É importante a gente ter cuidado para não morrer na praia. Então, assim, é a gente confiar, acreditar, né? Mas é importante a gente aproveitar essa força pisciana para a gente se conectar com a nossa força interior. Mas Júpiter aqui no signo de Peixes, ele trabalha de uma forma benéfica, no sentido de, se você se mantiver em uma frequência alta, ou se você conseguir ficar mais otimista, confiante em si mesmo, no que você é capaz de fazer, acreditando em você mesmo, sabendo que se você recebeu essa missão, se você está passando por esse processo, é porque você dá conta. Deus dá um frio conforme o cobertor. Então, assim, se você está passando por esse frio, é porque você tem o cobertor ideal para esse frio. Você não vai morrer de frio. Você tem um cobertor que vai te ajudar a amenizar o frio que você pode vir a sentir. Tem pessoas que estão preparadas para sentir um frio de 2 graus, 5 graus, e tem pessoas que estão preparadas aí para sentir o frio glacial, né? De menos 20, menos 40 graus. Mas você que vai passar pelo frio de 2 graus, nunca vai passar pelo frio de menos 20, menos 40 graus, porque você não tem a roupa adequada para isso. E aqui existe uma justiça, né? Júpiter entrando aí, ele fala muito sobre as justiças divinas também, né? Então são as leis divinas que não podem ser burladas. E aquilo que precisa ser ajustado, que precisa ser consertado, vai começar a ser consertado com Júpiter entrando no signo de Peixes. Então, se tem assuntos sutis nesse campo de resgate, de ajustes, o momento Júpiter entrando aqui é a hora que esses assuntos eles retornam, né, para serem resgatados, perdoados e de certa forma dissolvidos.
envolvidos. Porém, Júpiter entrando aqui simboliza que o lado sombra de Peixes também pode ser ampliado, também pode ser expandido. E aí nós temos o quê? Ilusões, fantasias e tudo referente ao mundo invisível, inclusive vírus, estão relacionados ao signo de Peixes. E eu posso dizer para vocês que é possível, dependendo de como a humanidade está trabalhando coletivamente na empatia, no cuidado com o próximo, que são os assuntos aquarianos, a gente está olhando para o nosso próximo, a gente está se importando com o próximo ou não? A gente está sendo egoísta, o oposto de Aquário, Leão, a gente está sendo egoísta? Estamos olhando só para o nosso umbigo? Ou a gente está se importando com a humanidade? Dependendo de como a gente está agindo aqui, esse Júpiter ele pode expandir, trazer com mais força ou a cura desse inimigo invisível, como por exemplo, vírus, não só o Covid-19, mas como outros vírus que podem surgir. Ele pode trazer solução, pode trazer vacinas, cura, Júpiter, o benéfico do zodíaco. Ou ele pode expandir o quê? Outros vírus, ou fazer com que a gente passe por um outro perrengue até aprender a lição aquariana, porque a gente está saindo de Peixes para Aquário. É a era de Peixes, saímos da era de Peixes para a era de Aquário, ou seja, Saturno está aqui, é responsabilidade social e coletiva. O nó do norte está em Gêmeos. Gêmeos fala sobre você olhar para o seu vizinho, para a pessoa que está aí do seu lado, é você se importar, Aquário, coletivo, com a pessoa que está aí do seu lado. E qual é o nível de responsabilidade social que nós estamos tendo? Não só referente a usar máscaras, a procurar não aglomerar enquanto todos não são vacinados, enquanto a gente não consegue controlar esse vírus invisível que está aí, que é o Covid-19, que está matando tanta gente e contaminando milhares, e graças a Deus muitos estão se recuperando, mas muitos outros estão morrendo. Ou seja, qual o trabalho que a gente está fazendo aqui? Como que a gente está atuando aqui? Qual o nível de responsabilidade que a gente está tendo em referente a isso? Mas, como eu disse antes, não só em relação a isso. Esse nível de responsabilidade está relacionado ao meio ambiente, está relacionado à extração de recursos da natureza para o nosso alimento, para a construção civil, construção de casas, ou seja, tudo isso que a gente já conhece aí a fundo, relacionado a esses problemas ambientais, principalmente, que a gente está tendo. E é claro, isso aqui também fala sobre inclusão social, de aceitarmos as diferenças que existem nas pessoas, das cores, dos gostos, das religiões, seja do que for, mas a gente tem que respeitar as pessoas como elas são, dentro das crenças e dos sentimentos que elas têm, né? Então, como que a gente está trabalhando isso aqui? É aqui, Júpiter entrando em Peixes, que a gente vai ter um parâmetro do que ele pode trazer pelo inconsciente daquilo que a gente não está tendo consciência. E aí aqui o bicho pode pegar. Então assim, Júpiter em Peixes pode trazer para o nível individual também muitas questões, muito sofrimento também, muita dor, sim, pode trazer, gente. Pode fazer a gente refletir sobre o sentido da vida. Sentido, Júpiter é aquele que busca sentido, que busca as respostas, sentido da vida, da matéria, Plutão em Capricórnio, e o sentido além daqui. O que é a vida além daqui? Quando a gente perde alguém, muitas pessoas estão passando por esse processo de perder pessoas amadas, pessoas queridas, parentes, pessoas conhecidas pela Covid-19. Geralmente, quando acontece essa perda, é quando a gente se questiona. Para onde essa pessoa está indo? Será que a vida continua além desse corpo que está sendo enterrado nesse caixão, que está indo para 7 palmos abaixo da terra? 7 palmos abaixo da terra? Plutão em Capricórnio. Plutão retrógrado em Capricórnio tem muita relação com enterros. Então, assim, é aquilo. Esse Júpiter entrando aqui pode fazer com que a gente se pergunte: o que está além daqui? O que realmente tem valor? O que acontece, já que tudo que a gente tem, quando o corpo morre, o que a gente leva daqui? Ou seja, você olha aí para pessoa que está morrendo na sua família, que está desencarnando, quando você percebe, aquela pessoa deixou tudo que ela tinha, casa, dinheiro, roupas, tudo material que ela tinha fica, tudo. E aí é quando a gente se pergunta: para onde essa pessoa vai? Qual o sentido disso aqui?
Por que que a gente vem? Por que que a gente morre? Por que que a gente tem um tempo tão curto de vida, de experiência na matéria? Então, esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação pode ser expandido. Talvez a gente se questione mais. E é claro, Júpiter entrando aqui, ele pode expandir esse lado místico e espiritual na vida de todos nós. Então, talvez a gente comece a olhar, a colocar uma lente de aumento nos assuntos mais esotéricos, místicos e espirituais da nossa vida. Talvez a gente comece a ter um contato maior com os nossos mestres interiores, com os nossos guias espirituais, com os nossos anjos guardiões, mas são nossos, que estão dentro da gente, não fora de nós, estão dentro da gente. E trabalhando esse interior, esse conhecimento interior, essa conscientização desse universo netuniano e pisciano, isso pode refletir positivamente no coletivo. Quando a gente se espiritualiza e quando a gente começa a entender que a vida não é só isso aqui, a vida é uma só no sentido de é um acúmulo de histórias e acontecimentos e enredos, e não precisa ser só histórias da Terra. Essas histórias, elas podem ter começado em um outro sistema solar, em uma outra galáxia, em um outro lugar deste vasto universo. O signo de Peixes, Netuno, falam sobre o universo, a expansão desse universo, as galáxias, tudo que é ampliado e para fora e além, tá? Então, Júpiter se unindo aqui, esses assuntos também relacionados à expansão de exploração de outros planetas, descobertas de outros sistemas solares, de outras galáxias e por aí vai, sabe? De muitas coisas nesse sentido que está além daqui, além do nosso mundinho minúsculo que é o planeta Terra. Talvez a gente comece a ter mais notícias relacionadas a esses assuntos lá na frente, tá? Em 2021, 2022, talvez a gente tenha aí muita coisa sendo revelada nesse sentido, tá? Inclusive no nível lúdico da coisa, né? Isso aqui pode representar filmes que de repente podem ser produzidos aí, que pode ser aí uma informação meio que em nível inconsciente para ser revelado para o coletivo, né? Para quem tiver ali naquela frequência conseguir captar as mensagens subliminares que podem vir aí com filmes, documentários e coisas do tipo relacionado a assuntos piscianos, tá? Bom, mas gente, para esse vídeo não ficar tão longo, esse é o primeiro vídeo que eu tô falando aqui sobre Júpiter em Peixes. É claro que terão mais vídeos que eu vou fazer para vocês falando especificamente sobre a entrada de Júpiter no signo de Peixes. Só para mostrar aqui por semanas para vocês, vocês vão ver aí, olha, o movimento Júpiter chegando ali a 2 graus, no momento que chega ao 2º grau do signo de Peixes, aí ele começa a retrogradar, o Rzinho fica vermelho, aí ele começa a retrogradar, a gente já vai ter aí, lembrando que Júpiter ele se exalta aqui no signo de Câncer, eu falei Peixes, mas a gente já tem alguns planetas no signo de Câncer, e aí o Júpiter retrograda, aí ele volta lá, pum, pro signo de Aquário, 29 graus, e ele fica lá até chegar ao grau 22, no grau 22 ele começa a ficar direto novamente, e aí ele sai do signo de Aquário, ali no dia 29 de dezembro, tá? Como tá aí para vocês. E aí, pronto, aí é ano que vem, vai ser todinho aí no signo de Peixes. Aí ele sai do signo de Peixes, entra no signo de Áries, ali em maio, aí ele retrograda, vocês vão ver aqui, olha, Júpiter retrogradando, e aí ele volta de novo para Peixes e vai trabalhar os assuntos piscianos e depois entra em definitivo ali em 29 de dezembro de 2022, ele finaliza os assuntos piscianos e entra em Áries, tá bom? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo falando sobre uma prévia, né, do que é Júpiter no signo de Peixes. Depois eu vou fazer mais vídeos para vocês, principalmente quando ele entrar em definitivo no signo de Peixes, que vai ser ali no finalzinho de dezembro, dia 29 de dezembro, a gente vai ter Júpiter em definitivo aqui, entrando no signo de Peixes, tá? Desejo para todos uma ótima passagem de Júpiter em Peixes, aí a gente tem até o dia 28 de julho para trabalhar, para entender, para poder pegar as dicas do que é esse Júpiter aí no signo de Peixes, que a gente consiga aí pegar as dicas, as informações, e pode deixar que eu vou trazer para vocês mais e mais e mais informações sobre esse Júpiter aí. Maravilhoso, mas também bem delicado
em seu domicílio. E só para finalizar, Júpiter entra hoje, 13 de maio, às 19 horas 35 minutos e 46 segundos, horário de Brasília. Tá bom? Beijo para todos. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!